A arte de permanecer casado. Guia seguro para quem deseja salvar um casamento. Jaime Camp. Capítulo 1. Testemunho pessoal. As primeiras rajadas de vento faziam antever um outono frio para aquele ano de 1957. Eu já completara 17 anos. Naquela noite, caminhava pelas ruas de minha pequena cidade, ansioso por chegar em casa. Ao entrar, dirigi-me ao cômodo que, para mim, era o mais atraente, a cozinha. Ali ficava o objeto da casa que eu mais utilizava, a geladeira. Já era muito tarde, mas a fome espantava a preguiça e o cansaço. Enquanto preparava algo para comer, meus olhos se fixaram num bilhete sobre a mesa, endereçado a meu pai. Percebi que ele ainda não havia chegado, e sendo assim, não o lera. Mas ao reconhecer a letra de minha mãe, num impulso ao qual não pude resistir, comecei a ler. Jim, decidi não esperá-lo, pois já é muito tarde. Porém, tenho urgência em dizer-lhe algo. Sei que você já não me ama mais, e isso me entristece e tem me feito sofrer. Eleanor. Fiquei estarrecido. Todo o apetite desapareceu como que por encanto. Durante algum tempo, permaneci parado, segurando aquele bilhete na mão, tentando dizer a mim mesmo que tudo não passava de um engano. Contudo, as brigas que eu já presenciara por anos e anos e a preocupação que a deterioração do relacionamento dos dois me trazia, me davam a certeza de que tudo era realidade. 20 anos depois, li outra carta da minha mãe. Nesta época, eu já morava no Brasil, casara e já tinha 2 de minhas 3 filhas. Querido filho, sinto não poder escrever para dar notícias agradáveis. Como você deve saber, eu e seu pai não temos um casamento feliz e agora a situação chegou a um ponto insustentável. Não aguento mais. Vou me divorciar. Dessa vez fiquei atônito. Minha mãe, naquela época, estava com 68 anos, meu pai com 66. Tentei imaginar como 2 pessoas nessa idade, com todos os 6 filhos criados e tendo suas próprias vidas, conseguiriam habituar-se a viver sozinhos. Nos meses seguintes, eu teria de voltar aos Estados Unidos a trabalho. A ideia de encontrar uma família dividida, cheia de tensões e problemas, de mágoas e infelicidade, desanimava-me completamente. Mesclada à decepção e à tristeza de saber que 2 pessoas tão amadas não podiam mais suportar a presença uma da outra, confesso que senti vergonha de fazer parte de uma família que, com esse, somaria seu 8º divórcio. Que tipo de exemplo os pais passavam para os seus filhos e, por conseguinte, esses filhos para os netos? O Natal daquele ano foi marcante para mim. Ele transformou-se numa daquelas ocasiões que você gostaria de nunca ter vivido. Eu estava nos Estados Unidos e passei alguns momentos com minha mãe em Boonville, uma pequenina cidade ao norte de São Francisco, e outros momentos com meu pai em Grassville, perto da divisa dos estados da Califórnia e Nevada, para onde ele fora na tentativa de reconstruir sozinho sua vida. Por anos consecutivos, eu não visitara meus pais, já que estava vivendo no Brasil. Quando tive a chance de fazê-lo, e numa época de tanta alegria e amor quanto o Natal, a desilusão de encontrá-los separados e sós abalou-me profundamente. Todavia, por que esse casamento terminou assim? Para compreender toda essa situação complexa, reporto-me ao ano de 1936, quando James Welch Camp e Eleanor Clara Townsend se casaram. É costume dizer que os opostos se atraem. Entretanto, no caso de meu pai e minha mãe, os opostos eram por demais relevantes. Ao avaliar isso, admira-me o fato de terem mantido seu casamento por 41 anos. Minha família materna possuía alguns recursos financeiros. Foi cuidadosa na educação dos filhos, oferecendo, por exemplo, à minha mãe formação universitária. Todavia,
Meu pai vinha de um lar humilde, com 9 filhos, com pessoas acostumadas a viver no campo, onde caçavam e pescavam para sobreviver. Enquanto meu pai cursava a 8ª série, meu avô morreu. E por causa disso, ele foi obrigado a deixar os estudos e trabalhar em período integral. A consequente falta de preparo cultural de meu pai tornou-se um fator de desnível demasiadamente importante nos desentendimentos que ele e minha mãe tinham no decorrer de sua vida conjugal. É fácil perceber que não são poucos os casamentos que enfrentam conflitos em razão de o homem ser mais instruído e educado que a mulher ou vice-versa. Minha mãe, antes de casar-se com meu pai, já passara por 2 divórcios, trazendo consigo 3 filhos. Com certeza, o trauma dos 2 fracassos anteriores a transformaram em uma mulher desconfiada dos homens. Em preposição, provavelmente meu pai também nutria desconfianças dessa mulher tão experiente. Esses sentimentos velados, escondidos no interior do coração de um e de outro, explodiram na relação, provocando inúmeras tensões. Quando eles se casaram, a situação financeira era precária. No estado de Michigan, onde meus pais moravam, nasceram minhas irmãs, Mary Ann, Carol e eu. Papai trabalhava na fábrica de papel da cidade, onde ganhava $2 por dia. Se não tivéssemos uma horta, um diminuto pomar em casa, uma vaca que nos fornecia leite e galinhas, certamente teríamos passado fome. A fome era um problema muito grave e certa vez provocou uma situação embaraçosa e hilariante. Onde morávamos era proibido caçar coelhos. Fazia muito frio, nevava bastante e 6 crianças achavam-se famintas, precisavam comer carne. Papai resolveu ignorar a lei. Saiu sorrateiramente para caçar, trazendo 2 lindos, apetitosos e nutritivos coelhos. Sem demora, mamãe começou a prepará-los. Contudo, nosso vizinho, homem ranzinza e encrenqueiro, ligou para o departamento de guarda florestal e denunciou meu pai. Nossa casa era minúscula. Quando o guarda bateu à nossa porta para conferir se a denúncia era verdadeira ou não, papai teve um trabalhão para, com seu corpo forte, esconder a figura de mamãe que despreocupadamente preparava os 2 coelhos, ignorando o perigo tão próximo. Eu, seu guarda? Não, eu não matei nenhum coelho, mas o cheiro gostoso da refeição proibida exalava pelo ambiente todo. As dificuldades continuaram atingindo nossa casa, não só financeiramente. Um de meus irmãos, por parte de mãe, Lauren, morreu num acidente aos 7 anos de idade. Depois disso, meus pais resolveram mudar para o estado da Califórnia, na tentativa de encontrar um emprego que melhorasse a nossa condição de vida. Eu tinha apenas 4 anos de idade. No entanto, lembro-me vagamente. Colocamos tudo o que nos pertencia num cansado Ford 1939 e viajamos mais ou menos 4.000 quilômetros até a ensolarada Califórnia, onde papai foi trabalhar numa plataforma de drenagem na Baía de São Francisco. Em Hayward, onde fixamos residência, iniciou-se uma longa história que até hoje ainda não teve seu desfecho. Meu irmão Franklin, naquela época, era adolescente. Aos 12 anos de idade, ele se envolveu com um grupo de rapazes do nosso bairro, metendo-se em muitas e variadas encrencas. Tornou-se rebelde. Chegava em casa somente ao raiar do dia, e meu pai o castigava duramente com surras terríveis. Por ser enteado, Franklin sentia muito mais o desagravo e dia após dia sua revolta e rebeldia aumentavam. Minha mãe também se ressentia da forma brutal como seu filho era castigado. O problema cresceu em proporções
quando Joan também começou a dar trabalho. Mudamos novamente. Dessa vez, fomos morar num lugarejo afastado, nas montanhas, com poucos habitantes, onde meus pais tinham a esperança de ver os 2 filhos mais velhos livres das más companhias. Para a frustração de ambos, essa tentativa resultou em fracasso total. Com 16 anos, Joan apaixonou-se por um rapaz, considerado por todos mau caráter. Casou-se com ele, contrariando completamente a vontade de nossos pais. A união durou 15 meses. Resultado, com apenas 17 anos e divorciada, Joan tinha a responsabilidade de criar uma filha. Franklin, por sua vez, em vez de endireitar-se, piorou. Suas amizades conseguiam ser as mais degradantes daquele lugar tão pequeno. As encrencas em que se metia agora eram bem maiores. Aos 17 anos, casado e separado, mas também pai, ele era acusado e perseguido pela polícia local. Várias vezes, papai e mamãe viram-se obrigados a comparecer ao tribunal para implorar que seu filho não fosse preso. Por ser uma cidadezinha de 125 habitantes, cada cidadão de North San Juan sabia da vergonha que os Camp enfrentavam por causa de Frank. Ele conseguiu sair livre desse seu primeiro julgamento, mas, como num círculo vicioso, providenciou para si mesmo novas confusões, sendo depois preso e condenado. Recebeu pena de 10 anos de detenção. É óbvio que tantas dificuldades prejudicaram sensivelmente a vida familiar e, acima de tudo, o casamento de meus pais. Você que chegou até aqui na leitura sobre o que foi minha infância, adolescência e juventude, pode estar pensando, mas é muita coisa ruim para uma família só. A verdade é que, infelizmente, fui educado num ambiente conflituoso e tempestuoso. Não é fácil para mim expor toda essa série de problemas, mas em breve você poderá certificar-se de que há um propósito em tudo isso. Quando toda a situação se acalmou, continuamos nossa vida. Papai, mamãe, Mary Ann, Carol, eu e Bárbara, que nascera muito pouco tempo depois. O período de tranquilidade não foi muito duradouro, pois Mary Ann começou a namorar um jovem de quem meus pais não gostavam. Acabou se casando aos 17 anos, mas ninguém de nossa casa foi convidado para assistir à cerimônia. Passaram-se 7 meses. Um dia, mamãe recebeu um telefonema. Mamãe, é a Mary Ann. Olá, querida. Tudo bem? Sim, estou ligando para avisá-la que tive um bebê. Um bebê? Sua gravidez é novidade para nós. Ele está bem? Nasceu prematuro, não é? Não, mamãe. Ele está ótimo, mas não é prematuro. Tanto meu pai quanto minha mãe sentiram-se enganados e foi muito difícil superar mais essa dor. Carol também tem sua história. Quando crianças, eu e ela éramos muito amigos. Ela fazia parte das Bandeirantes e, ao que tudo levava a crer, estava satisfeita e equilibrada. Seu namorado, Jorge, era um rapaz especial para nossa família e todos aprovávamos o namoro. Um dia, ele comunicou aos pais que viajaria para acampar e pescar com amigos. Carol avisou papai e mamãe que naquele final de semana estaria fora, numa excursão com as Bandeirantes. Aproveitando-se da confiança que as famílias depositavam em sua conduta, os 2 namorados viajaram para uma cidade próxima e desfrutaram aqueles dias juntos num hotel. Nada foi dito a ninguém, até que, 5 meses depois, Carol estava no banco com mamãe e desmaiou subitamente. O médico foi chamado. Depois de examiná-la, chamou minha mãe a um canto. Minha senhora, muitas moças passam por isso. Sua filha
está grávida. Durante dias seguidos, vi minha mãe chorar inconformada. Jorge estava na Europa, viajando com amigos. Ao regressar, encontrou Carol no 7º mês de gravidez. A surpresa inesperada, o susto, não evitaram o casamento forçado pelas duas famílias, que terminou depois de algum tempo, deixando atrás de si 2 filhas. Bárbara sonhava um dia em ser missionária. Preparou-se e estudou para isso. Na faculdade, encontrou um rapaz que partilhava os mesmos ideais. Casaram-se e foram trabalhar no Chile. No começo, correu tudo bem, mas depois de 4 anos, as dificuldades com a língua do país, a cultura diferente, problemas internos no trabalho que realizavam e constantes doenças dos 3 filhos fizeram o casal voltar para os Estados Unidos. Os desentendimentos não cessaram. 8 anos após o dia em que prometeram viver juntos para sempre, um novo divórcio veio se incorporar à longa lista que minha família colecionava. Nessa ocasião, pude encontrar minha irmã, que aos prantos me disse: "O que mais me dói é ele ter confessado que na verdade nunca me amou. Agora, conhecendo um pouco mais da história do meu lar, gostaria que você meditasse comigo sobre algumas das razões que precipitaram o divórcio de meus pais. Número 1. 14 mudanças. 2. Graves dificuldades financeiras. 3. Divórcios na família. 4. Desconfianças mútuas. 5. Falta de compreensão diante dos conflitos. 6. Comunicação péssima. 7. Sérios problemas com os filhos. 8. Rejeição e mágoa dos filhos para com seus pais. 9. Infidelidade conjugal. 10. Falta de atenção, carinho e suprimento emocional de um para com o outro. 11. Doenças graves. Minha mãe foi operada de câncer 2 vezes. Atualmente, sinto dizer isto, tenho uma família desunida e infeliz. Meus pais já faleceram. Desafortunadamente, ambos partiram com mágoas e culpas. Em outras palavras, partiram sozinhos e infelizes. Joan, minha irmã mais velha, casou-se outra vez e vive com seu marido e 3 filhos que já são casados. Ela está com mais de 70 anos de idade e parece ter conseguido a tranquilidade que buscou durante anos. Franklin saiu da prisão e casou-se com Molly. Por intermédio do amor dessa mulher, ele conseguiu reorganizar sua vida. Com 2 filhas, ele tem um lar estável, alcançando estabilidade também no setor profissional, como construtor. No entanto, as únicas pessoas com quem Franklin mantém contato somos Mary Ann, Joan e eu. O casamento de Mary Ann foi muito feliz. Porém, quando completariam bodas de prata, algo triste aconteceu. John dirigia seu caminhão de transportes da Califórnia para o Oregon, quando sofreu ataque cardíaco e morreu. Atualmente, Mary Ann vive só, mas recebe muito carinho dos filhos. Contudo, ela nutriu por anos a fio uma profunda mágoa de nossa mãe. Talvez a vida de Carol seja a mais conturbada. Ela casou-se e divorciou-se 3 vezes. Sua filha mais velha está com mais de 30 anos e também já se divorciou 3 vezes. Quando tinha 14 anos, essa moça teve seu primeiro filho. Depois disso, mais 2. Carol mora só, cercada de suas culpas. Ela dedicou-se inteiramente ao cuidado de mamãe, como forma de redimir-se de tantas desventuras. Depois de sua primeira tentativa, Bárbara casou-se outra vez, mas não deu certo. Novamente divorciada, ela mora com seus 3 filhos adolescentes. E eu passo por horas pensando nas consequências que tantas incompreensões,
conflitos, desconfianças e tumultos me causaram. Em primeiro lugar, tive de reconhecer que era inseguro, graças às constantes brigas e ameaças de divórcio que ouvia meus pais fazerem durante minha infância e adolescência. Sentia-me inferior e não aceitava minha família, mas também não conseguia aceitar-me, pois meu pai era muito rigoroso. Nada que eu fizesse lhe agradava. Raramente recebia um elogio. Isso criou em mim uma convicção de que não prestava para nada e que meu futuro já estava fadado ao insucesso. Mesmo sendo inferiorizado por ele, penso que inconscientemente, não posso lembrar-me de um instante que tivesse deixado de amá-lo e respeitá-lo. Tantas desilusões e casamentos mal-sucedidos não me proporcionavam nenhum modelo ou padrão em que eu pudesse basear minha vida sentimental. Levei muito tempo para vencer o medo que sentia do matrimônio. Contudo, mesmo criada numa família tão problemática, em que praticamente todos os membros têm marcas profundas de tristeza e de sabores, pude desfrutar uma vivência mais equilibrada e saudável. Não nego que passei por uma época de rebeldia e revolta. Como se diz popularmente, cheguei bem perto do precipício, seguindo os passos do meu irmão. Mas aos 18 anos de idade, aconteceu algo que mudou radicalmente e, por definitivo, os rumos da minha vida. No capítulo final, pretendo falar sobre o grande segredo que possibilitou que eu pudesse superar as marcas do passado. Depois de muito estudo e esforço financeiro, como que por milagre, consegui ser admitido numa faculdade em Los Angeles. O garoto caipira deixou a fazenda e foi para a cidade. O menino saiu da fazenda, mas esta nunca deixou de estar no seu coração. Meu primeiro ano foi terrível, pois não me adaptava à agitação da cidade grande. Quando concluí o curso, fui fazer mestrado em outro estado e em Portland, Oregon, tive a maior e mais gratificante surpresa da minha vida. Conheci uma linda garota loira, de olhos verdes, que estudava enfermagem. Apesar de todas as minhas inseguranças e receios, em 1965 nos casamos e essa mulher sempre me ajudou, nestes 42 anos de vida em comum, a enfrentar e a superar as lutas do dia a dia. Em 1967, mudamos para o Brasil. Vivemos felizes aqui até o dia de hoje. Não quero deixar com você a impressão de que minha vida com meus pais e irmãos só teve nuvens sombrias e carregadas. Usufruímos muitas alegrias e épocas extremamente agradáveis, como as saídas com meu pai para pescar, os passeios que Franklin e eu fazíamos juntos no carro conversível, as tardes em que íamos nadar no rio, os passeios de bicicleta com minhas irmãs, as reuniões familiares no Natal e em outras datas importantes para nós, a dedicação, cuidado e amor que minha mãe demonstrava por mim. Se nos esforçarmos, poderemos concluir que não há nenhuma situação difícil que não tenha a oferecer um lado positivo, até mesmo recompensador. Por que me expus dessa maneira com você? Creio que por 3 motivos. Primeiro, talvez, lendo este livro, você se identifique com a experiência de vida que eu tive. Meu intuito é conscientizá-lo de que, por mais pavoroso que o passado possa ter sido, o futuro sempre se oferece com esperanças e possibilidades renovadas. Segundo, se eu tivesse crescido numa família sem nenhuma tensão, onde tudo transcorresse calma, fácil e equilibradamente, poderia falar apenas teoricamente sobre os conflitos familiares. Contudo, alio à teoria à vivência, sentindo-me com mais autoridade e experiência para ajudar tantos casais que têm procurado auxílio. Terceiro, na arte de permanecer casado, o tempo passado na casa dos pais, a criação, os costumes familiares, o relacionamento entre os irmãos são de suma importância para o ajuste à vida conjugal. Nada,
Repito, nada acontece sem ter propósito. Creio que Deus está bem mais perto e atento do que podemos pensar, tanto nas circunstâncias corriqueiras quanto nas importantes de nossa vida. Ele sabe como transformar essas circunstâncias em nosso benefício, apesar de, à primeira vista, parecer totalmente negativas. Muita coisa mudou desde aquela noite de outono, quando deparei-me com o bilhete de minha mãe sobre a mesa. Depois de presenciar por mais de 30 anos o sofrimento emocional de pessoas de minha família e de ter obtido experiência no meu próprio casamento e no contato com milhares de casais no Brasil, escrevo este livro com o propósito de auxiliar e orientar a outros tantos casais que têm buscado solução para os seus infortúnios. Na arte de permanecer casado, é necessário sermos lúcidos o bastante para compreendermos que situações vividas, quer sejam elas difíceis, quer não, sempre podem contribuir para o enriquecimento da relação, se forem assimiladas do modo correto.